Bem, essa aula trata de uma comparação, né, entre os sistemas móveis e o que vem a ser um sistema móvel celular. Do ponto de vista de história, nesses sistemas móveis, na época não era como hoje em termos de disponibilidade de dispositivos de comunicação sem fio, diferentes formas, dimensões de rede, mas em termos de prover comunicações móveis lá em meados do século XX, por exemplo, em Brasília, com uma única torre se provia áreas de coberturas aqui com raios de 20, 30, 50 quilômetros de raio de célula, né? Bom, o problema desse sistema, né, a gente vai ver, vai ter uma tabela comparativa aí na frente, é a questão da disponibilidade de espectro de frequência. Nos primeiros sistemas norte-americanos, eu diria que existiam 11, depois 15, depois acrescentaram 12 canais para atender uma determinada área de cobertura. A ideia do sistema celular seria dividir essa grande área em áreas menores. Uma natural vantagem do ponto de vista do terminal móvel é a questão da bateria, né? Como a área de cobertura vai tender a ser menor, a potência do móvel, né, pode ser diminuída em relação àqueles outros sistemas móveis pioneiros. E a sacada, no caso lá da Bell Labs, para permitir, com recurso de espectro de frequência escasso, limitado, atender a uma grande área de cobertura, por exemplo, só para atender a cidade de São Paulo, uma operadora vai ter aí facilmente mais de 1.000, talvez 2.000 células. Poderia até citar um valor maior do que esse, né? E dado um espectro de frequência limitado, por exemplo, aqui a gente tinha algumas dezenas de canais, eu não teria disponibilidade de canais simplesmente para cada uma das células. Então, a ideia básica do conceito de sistema móvel celular é dividir a área de cobertura em áreas menores, uma grande área de cobertura em áreas menores, e a um conjunto de células ser atribuído todo o espectro de frequências disponíveis, e em outros grupos de células eu posso reutilizar essas frequências. Daí a capacidade do sistema é aumentada. Bom, essa comparação, né, mencionado uma tabela comparativa, né, os sistemas móveis convencionais ele tinha baixa capacidade, ou seja, ele atendia uma baixa densidade de usuários. Logicamente, o sistema caro era para poucos pessoas de uma população que teriam condições financeiras de arcar com os custos desse serviço. No caso dos sistemas móveis celulares, ele já visa a alta densidade de usuários, e daí a massificação, posteriormente veio as questões de padronização, diminuindo os custos de operação, manutenção, fabricação, etc. É o que a gente tem percebido hoje em dia, né? Praticamente é muito difícil em 2017 encontrar uma pessoa que não utilize um aparelho móvel celular. O sistema móvel convencional não faz reuso de frequências, né? Não tem handoff. No caso do sistema móvel celular, esta possibilidade de atender uma alta densidade se dá a princípio lá nos primórdios, graças ao reuso de frequências. No sistema móvel convencional, dada a grande área de cobertura, é necessário alta potência, dada a menor, talvez eu diria em grandes centros, o raio das células tende aí a ter 100 metros em áreas outdoor, né, em exteriores, a potência de transmissão tende a ser muito menor em relação a esse sistema convencional. Para prover uma grande área de cobertura, a ideia aqui é colocar torres o mais alto possível, 100, 150 metros de altura. No caso dos sistemas móveis celulares, existe
tem as condições, por exemplo, no interior, em que as antenas são instaladas em pontos elevados, onde há baixa densidade de usuários, é possível prover uma maior área de cobertura, daí usar antenas altas. Mas em áreas densas, né, a tendência é que as antenas, as torres celulares ou as células, na verdade aqui está citando as antenas, que é o ponto de radiação da energia eletromagnética, né? E ela é que vai realmente definir essa potência radiada, a área de cobertura. Mas enfim, a tendência, principalmente em grandes centros, é que a altura das antenas em relação ao sistema convencional nos sistemas móveis celulares sejam mais baixas. Grande área, aquela grande área de cobertura, por exemplo, aqui no Brasil existiu o MTS implantado em Brasília, uma cidade das dimensões de Brasília foi dividida em inúmeras outras áreas definidas como células. No caso do sistema convencional, o limitante aqui é frequência. Não existem canais, então não existe possibilidade de expandir o sistema. Depende de liberação de espectro de frequência. Num sistema móvel celular, a expansão teoricamente é ilimitada, que vai depender do número de vezes que eu reuso, né? Eu poderia ter definido aqui um cluster de 4 células. Com o aumento do tráfego, eu poderia criar outras 4 células aqui e pegar aquele conjunto de frequências e reutilizar dentro dessa área aqui, né? Mas enfim, tantas quantas forem as vezes que um espectro de frequência foi reutilizado, a gente teria o número de vezes que a capacidade do sistema é multiplicada. Bom, na verdade eu não pretendo falar muitos detalhes aqui do reuso de frequência, né? Eu vou fazer uma aula manuscrita sobre isso, mas aqui está mostrando que, em função do fator de reuso, aqui N é o número de células dentro de um cluster. O meu cluster, por exemplo, pode ter uma célula e todas as células vizinhas reutilizarão aqueles canais. No caso, o fator de reuso, que é a relação entre a distância entre células cocanais e o raio da célula, para um fator de reuso 1, esse fator de reuso é pequeno. Para um cluster aqui, representado por 3 células, eu tenho o raio da célula e a distância entre células cocanais aqui D maior, então o fator de reuso é maior. No caso de cluster com 4 células, D vai sempre aumentando. Aqui a referência, o raio da célula foi mantido o mesmo. Aqui um cluster de 7, aqui um cluster de 12. Quanto maior o número de células dentro de um cluster, maior é a distância de reuso, menor é o fator, maior é o fator de reuso, naturalmente. Mas enfim, o que deve ser falado aqui é que quanto maior é a distância de reuso, se eu considerar aqui, por exemplo, uma célula com um grupo de canais 1, a interferência cocanal, ou seja, das células que utilizam esse mesmo grupo de frequências, é relativamente baixa devido à atenuação causada por essa distância. Quando eu diminuo o número de células no cluster, diminuiu a distância, diminui a atenuação, aumenta a intensidade de interferência. Diminui a distância, aumenta a interferência cocanal, ao caso extremo do fator de reuso 1. No caso, qual reuso de frequência um determinado sistema vai empregar vai depender da sua capacidade de lidar com a interferência. Por exemplo, os sistemas analógicos, eles utilizavam padrão de reusos de 7 células por cluster, 7 células omnidirecionais, ou 21 setores, se eu considerar aqui a subdivisão de cada torre omni em 3 setores. Bom, o GSM, que é um sistema, eu poderia dizer, melhorado em relação aos sistemas analógicos, ele tem maior capacidade de lidar com interferências, então ele consegue operar dentro de uma situação de maior interferência. Não vou entrar em detalhes de cálculos, né, mas esse padrão de reuso aqui, ele garante uma relação sinal-ruído maior do que 17 dB. No padrão 4/12, a relação sinal-ruído já tende a ser maior do que 12 dB. No 3/9, considerando 3 setores por célula, 3 vezes 3, 9 células eu teria aqui dentro do cluster,
Este padrão de reuso permite uma relação sinal... disponibiliza uma relação sinal-ruído maior do que 9 dB. O GSM puro e simples começou a operar com um padrão de 7 células Omni. O GSM, que utiliza técnicas de espalhamento espectral por salto em frequências, ou frequency hopping, ele pode fazer um padrão de reuso 3. Em alguns casos extremos, em termos de canais de tráfego, não venha a ser igual a um CDMA, mas há exemplos de GSM usando padrão de reuso 1 para 1 mais recentemente. E, obviamente, a técnica de espalhamento espectral por sequência direta, DSSS, utilizados como técnica de múltiplo acesso, definido como CDMA, múltiplo acesso por divisão de códigos, o padrão de reuso é 1 para 1. Obviamente, o nível de interferência que é maior, o sistema tem que suportar esse fator de reuso. No início lá dos sistemas móveis celulares, a tecnologia não era tão desenvolvida quanto hoje. Os sistemas eram analógicos, praticamente impossível distinguir o que é ruído da informação em um sinal analógico, né, diferente da codificação do sinal digital, que a gente pode tentar corrigir erros, mas dado as limitações da tecnologia, nos primórdios dos sistemas móveis celulares eram necessários padrões de reuso maior. Com o avanço da tecnologia, hoje a gente tem um padrão de reuso menor. Praticamente todas as células podem utilizar todas as frequências quando utilizando técnicas de espalhamento espectral. Bom, então essa é a questão do reuso de frequências. Quanto maior o padrão de reuso, maior a distância de reuso. Basicamente o maior limitante aqui é a interferência cocanal. Porém, em termos de capacidade, a gente tem cada vez menor capacidade, número de canais em uma célula. Se eu considerar um exemplo que eu tenha 7 canais, ou 12 canais, 12 canais, eu poderia colocar 12 canais dentro de um cluster aqui. Cada célula vai ter disponível um canal. Se eu sair de um cluster de 12 e vir para um cluster de 4 células e reutilizar essas 12 frequências, ao invés de 12 células, em 4, aqui eu tenho um canal por célula. Se eu dividir as 12 portadoras por 4 células, eu tenho disponíveis 3 canais por célula, ou seja, com o menor padrão de reuso, menor o fator de reuso, maior a interferência, porém eu consigo ter um maior número de canais por célula. Se eu sair de 12 e vir para um padrão de 3, aqui eu vou ter 4 canais por célula disponíveis. E se eu vier para um padrão de reuso 1 por 1, eu vou ter 12 canais, ou seja, em relação a essa ideia inicial onde eu tinha uma frequência por célula, se eu vier para esse caso eu tenho 3 canais por célula, 4 canais por célula e 12 canais. O aumento da interferência se justifica pela maior capacidade do sistema, obviamente técnicas mais elaboradas.